Uniclac. Vamos lá, galera, continuando aqui a nossa brincadeira. Falamos da interjeição, da preposição e da conjunção. Já dei uma dica aqui, quando chegarmos à parte das conjunções mesmo para valer, a gente vai dar uma massificada, tá? Mas agora a gente vai falar do advérbio. O advérbio tem duas funções. Qual é a função primária de um advérbio? A função primária é essa aqui, ó, indicar circunstância. Quaisquer tipos de circunstâncias, tá? De tempo, de modo, de causa e por aí vai. Só que além de indicar circunstância, o advérbio também serve para modificar outras classes gramaticais. Ele pode modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. No universo do concurso público, qual é a pior palavrinha que tem para cair na prova? É a palavra bastante, que se assemelha à palavra muito. E ela pode funcionar como advérbio e pode funcionar como um pronome indefinido. Neste momento, a semântica derruba o candidato, porque ele vai olhar para a frase que tem o bastante ou muito, ele vai pensar assim, e indica intensidade, então é advérbio de intensidade, e nem sempre é. Aqui, na verdade, você tem que se apegar, mais uma vez, a quem? A estrutura. Então, vamos lá. Se é um advérbio e modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, significa que para bastante e muito funcionarem como advérbio, devem estar ligadas a quem? A adjetivo, a verbo ou a um próprio advérbio. E o pronome indefinido é fácil, não é um pronome? Trabalha para quem? Para o nome. Quem é o nome? É o substantivo. Então tem que estar ligado a um substantivo. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá, vou colocar aqui uma frase, ó. Eu vou dizer assim, ó. Os alunos do LAC fizeram pontinho, pontinho, exercícios. E isso os deixou está no singular porque concorda com isso, tá? Isso os deixou, pontinho, pontinho, preparados. Aí você vai falar assim, pô, Sidoca, tem algum macetinho para facilitar a nossa vida? Tem. Lembra do numeral que era galho fraco? Ele agora vai servir para um macete. Número varia, né? Numeral varia. Então, se eu conseguir colocar um número na lacuna, eu vou ter um pronome. Se eu não conseguir colocar um número, eu vou ter um advérbio. E aí vamos utilizar um número do filme do Rodrigo Santoro, que é para a gente não esquecer, o 300. Então, se eu consigo colocar o número 300, eu tenho um pronome indefinido. Se eu não consigo colocar o número 300, eu tenho um advérbio. Então, vamos lá, por partes. Na primeira lacuna, dá para dizer os alunos do LAC fizeram 300 exercícios? Dá. Então, significa que eu posso colocar bastantes exercícios, muitos exercícios. Na segunda lacuna, dá para dizer que isso os deixou 300 preparados? Não. Então, aqui eu vou colocar apenas no singular, bastante e muito. E aí, só para fazer a prova dos 9. A primeira lacuna está ligada à palavra exercícios. Qual é a classe gramatical da palavra exercícios? Substantivo. Então, neste momento, não significa que fica obrigatoriamente no plural. Significa que vai respeitar o substantivo na questão da concordância nominal. Então, se o substantivo aqui estivesse no singular, o pronome ficaria no singular. Como o substantivo apareceu no plural, aí o pronome ficou no plural. Agora, na segunda lacuna, está ligada à palavra preparados. Qual é a classe gramatical de preparados? Adjetivo. Então, se está ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio, aí vai funcionar como advérbio e vai ficar obrigatoriamente no singular, independentemente de como fica o resto da frase, tá? Aí, continuando aqui, só para finalizar, antes de nós partirmos para umas questões de prova sobre este assunto das classes gramaticais, eu quero colocar duas frasezinhas aqui para vocês, tá? Quero colocar duas frasezinhas. A primeira assim, ó. João
é alto. E a segunda, João fala alto. Quero destacar a palavra alto e trabalhar as três funções: função morfológica, função semântica e função sintática nas duas frases, tá? E agora eu vou reforçar com vocês a importância de identificar a função sintática. Aliás, a função morfológica, perdão, para conseguir a função semântica e a função sintática. A palavra alto, ela pode ser confundida entre adjetivo e advérbio. Só que o adjetivo é classe variável e o advérbio é classe invariável. Então, nós vamos pensar na dinâmica da variação. Por exemplo, João é alto. Eu consigo colocar Joana é alto ou Joana é alta? Joana é alta. Opa, então se variou, significa que é um adjetivo. Vai para a próxima frase. João fala alto, coloca Joana. Joana fala alto ou Joana fala alta? Joana fala alto. Opa, não variou, então é advérbio. Aí veja como é que agora vai ficar fácil. Na frase 1, João é alto. Alto ali é morfologicamente um adjetivo. E semanticamente, indica uma característica. Simples assim, um atributo, uma qualidade. Na frase 2, João fala alto. Alto ali é morfologicamente um advérbio. Semanticamente indica o quê? Uma circunstância. No caso aqui, para ser mais específico, uma circunstância de modo, pois é o modo como João fala. E agora, sintaticamente, nós vimos lá mais no início que o adjetivo só tem duas funções sintáticas, ou é um adjunto adnominal ou é um predicativo. Só que essa dúvida só surge quando não tem verbo de ligação. Quando tem verbo de ligação, obrigatoriamente este adjetivo vai ser o quê? Um predicativo do sujeito. Porque quando tem verbo de ligação, automaticamente tem predicativo do sujeito. E claro, aqui a gente não precisa ficar vendo se é uma característica permanente ou não permanente, não tem essa história, tá? E na frase 2, alto ali não é um advérbio, morfologicamente falando? Sintaticamente, então, ele só pode ser um adjunto adverbial. Esta é a função sintática, adjunto adverbial. Para você ver que na tradição das provas a gente já entra na seara semântica, porque a gente fala adjunto adverbial de modo. Então é isso. E aí, para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a classe gramatical da letra A? Se você tentou responder, você errou. Se você disse depende, você acertou. Porque depende do contexto. O A pode ser um artigo, pode ser uma preposição, pode ser um pronome, pode ser até um substantivo. Se eu falar o A é a primeira letra do alfabeto, é um substantivo. E isso mostra que na língua portuguesa tudo depende de contexto. Então vamos colocar isso aqui um pouco em prática. Olha essa primeira questão. Na oração ninguém está perdido se der amor. A palavra grifada pode ser classificada como, veja, nós temos advérbio, conjunção e preposição. O advérbio tem que estar ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio, não é? E veja que esse C não está ligado a ninguém, na verdade ele está fazendo ligação. Se ele está fazendo ligação, ou é preposição ou é conjunção. Mas para ser preposição, só consegue ligar palavras. E esse C não está ligando palavras, ele está ligando orações. Se está ligando orações, ele é uma conjunção. E aí quando a gente olha aqui, na letra B tem conjunção adversativa, na letra D tem conjunção condicional. A conjunção adversativa, ela indica uma adversidade. Isso significa que é um contraste, uma oposição. E a conjunção condicional indica uma condição. Quando a gente olha para a frase, ninguém está perdido se der amor, o que criou aqui? Uma ideia de condição. Então, por isso, gabarito letra D de dromedário. Continuando, aponte a opção em que muito é pronome indefinido. Se é pronome indefinido, tem que estar ligado a quem? A substantivo. Então, letra A. O soldado amarelo falava muito bem. Ele não falava só bem, ele falava muito bem. Só que é o seguinte, qual é a classe gramatical da palavra bem? É advérbio. Então, significa que o muito aqui também é um advérbio. Letra B. Havia muito bichinho ruim. Não só havia bichinho ruim, havia muito bichinho ruim. Veja que está intensificando.
Um ou outro candidato pode pensar que aqui é um advérbio de intensidade, mas bichinho é o quê? Substantivo. Então significa que muito aqui é um pronome indefinido. Se eu colocar bichinhos, eu vou colocar havia muitos bichinhos ruins. Então, com isso, gabarito letra B de bola. Letra C. Fabiano era muito desconfiado. Ele não era desconfiado, ele era muito desconfiado. Muito está intensificando desconfiado. Só que desconfiado é adjetivo. Portanto, muito aqui é advérbio. Letra D. Fabiano vacilava muito para tomar decisão. Ele não só vacilava, ele vacilava muito. Muito, então, está modificando aqui vacilava. Vacilava é verbo, então, muito aqui é advérbio. Letra E. Muito eficiente era o soldado amarelo. Ele não era só eficiente, ele era muito eficiente. Eficiente é adjetivo. Então, muito aqui é advérbio. Então, só na letra B, muito funcionou como pronome indefinido. Pode até fazer um macete do 300. Não dá para colocar, havia 300 bichinhos ruins? Dá. Então, continuando aqui a pegada. Em tem bocas que murmuram preces, a sequência morfológica é, ora, tem é verbo, bocas é substantivo. O que pode provocar uma duvidazinha? Murmuram é verbo e preces é um substantivo. Mas lá na frente, nós vamos massificar as funções do que, tá? De forma mais aprofundada. Por hora, você aqui provavelmente ficou na dúvida se esse que é um pronome relativo ou uma conjunção integrante. Mas o pronome relativo, diferentemente da conjunção integrante, tem duas funções. Além de encabeçar a oração adjetiva, ele obrigatoriamente faz referência a um termo anterior. E olha aqui como é que ele está fazendo referência a um termo anterior. Quem é que murmura preces? As bocas murmuram preces. Portanto, é um pronome relativo. Com isso, gabarito letra A. Mais adiante, nós vamos aprofundar esse camaradinha, tá? Aqui, ó, a frase abaixo em que o vocábulo sublinhado exemplifica uma classe gramatical diferente da dos adjetivos é. E aí, olha que perigoso. Arrogante é adjetivo, insubstituível é adjetivo, enganado é adjetivo, grandioso é adjetivo e chato é adjetivo. A priori, todas são adjetivos. Mas olha aqui, ó, pontualidade é a virtude do chato. Esse do é a contração da preposição de mais o artigo o. E artigo só serve para quê? Para acompanhar substantivo. Então, chato aqui está funcionando como substantivo. Por isso, o gabarito é a letra E. Que tipo de função, o que aconteceu aqui? Aconteceu um processo de derivação imprópria ou conversão, pode ser chamada assim também. No que consiste a derivação? É o processo pelo qual formamos novas palavras, que são as palavras derivadas, a partir de palavras já existentes na língua, que são as palavras primitivas. Aí, quando a gente pensa em derivação, tem 6 tipos. Derivação prefixal, sufixal, prefixal, sufixal, parassintética, tem a derivação regressiva e tem a derivação imprópria. Na imprópria, não há modificação na palavra. Eu nem aumento a palavra, nem diminuo a palavra. Eu apenas modifico a sua classe gramatical. Foi o que aconteceu aqui. A priori, chato é um adjetivo, mas funcionou aqui como substantivo. Então, pense que nesse tipo de questão, sempre vai vir um artigozinho antes para facilitar a nossa vida. Tem artigo, é porque tem substantivo. Eu posso ter substantivo sem artigo, mas eu jamais terei um artigo sem substantivo, porque o artigo ele sempre vem para acompanhar um substantivo. E aí isso vai facilitar a tua vida. Agora aqui, ó, continuando. A formação de advérbios em mente é feita com o acréscimo desse sufixo à forma feminina do adjetivo. A frase abaixo em que o advérbio mostra claramente essa formação é: a questão parece difícil, mas ela é fácil, tá? É só tirar o mente. Se for uma forma feminina de adjetivo, é o nosso gabarito. Letra A, parcial. Não tem isso. Letra B, fatal. Não tem isso. Letra C, perfeita. Opa, tem perfeita e tem perfeito. Então, gabarito C de casa. Depois tem simples e mundial. Você pode
dar uma olhada aqui no nosso gabaritinho e na sequência a gente já vai trabalhar a questão da acentuação. Por que eu coloquei algumas questões para vocês aqui, tá? Eu queria ter muito mais tempo, mas eu não tenho muito tempo, então eu tenho que trabalhar a teoria e um pouquinho de exercícios para vocês tentarem massificar, tentarem entender a dinâmica. E vocês perceberam que o tempo todo eu fiquei aqui trabalhando morfologia, semântica e sintaxe. O tempo todo. É impossível falar só de morfologia sem falar de sintaxe. Assim como é impossível falar só de sintaxe sem falar de morfologia. Tudo bem que eu citei alguns tópicos que você só vai ver lá adiante. Mas não existe uma sequência perfeita da língua portuguesa, porque tudo está relacionado. Então, quando nós estivermos mais lá adiante, que eu for falar, por exemplo, sobre o sujeito, eu vou precisar falar mais uma vez sobre o substantivo. Então, os conteúdos vão ficar sendo repetidos e interligados o tempo todo. Então, ao final do curso, você obviamente vai ter uma noção muito maior do que você tem hoje. É só ter calma, tá? Tranquilidade, que a gente vai aprendendo aos poucos, colocando tijolinho por tijolinho. E aí, nesse momento aqui, nós vamos ver o conceito da acentuação. Aí, quando você olha aqui no nosso material, tem várias regras sobre a acentuação, várias regras sobre a acentuação. Isso desespera o camarada até chegarmos aqui na noção das questões de prova. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou facilitar a nossa vida. Porque todas essas regras de acentuação, elas podem ser bem definidas com calma, porque a acentuação se dá por oposição. Então a gente consegue montar um quadro básico. A gente não precisa de tudo aquilo para ficar meio que perdido. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ao falarmos de acentuação, a gente fala sobre a sílaba tônica. E o que é a sílaba tônica? É aquela sílaba pronunciada mais fortemente na língua portuguesa. E nós temos apenas 3 posições para a sílaba tônica. A última sílaba, que a gente chama de oxítona, a penúltima sílaba, que a gente chama de paroxítona, e a antepenúltima sílaba, que a gente vai chamar de proparoxítona. Então, essa é a primeira regra básica de acentuação. Então, anota aqui comigo, ó. Proparoxítona, paroxítona e oxítona. Em relação à proparoxítona, eu creio que vocês não têm dificuldades, tá? Porque toda proparoxítona é acentuada. Esta é a regra. E aí, quando uma palavra aparece com acento, é fácil ver qual é a sílaba tônica. É aquela que tem um acento e pronto, acabou. O problema é quando a palavra vem sem o acento, porque aí de fato você precisa entender as regras de acentuação gráfica. E quando você pega a gramática ou uma apostilazinha de língua portuguesa e vai olhar as regras de acentuação, bate o desespero, principalmente quando chega na paroxítona. Mas aí lembra que eu disse que se dá por oposição? A gente consegue montar um quadro básico. E aí vou mais uma vez voltar à tua memória escolar. Quando você estava na escola, o professor trabalhou com vocês as vogais. Porque para constituir uma sílaba, obrigatoriamente tem que ter vogal. Sem vogal, não tem sílaba. Tem vogal, tem sílaba. A, E, I, O, U. E aí, a depender do professor que você teve na escola, ele dividiu essas vogais em vogais e semivogais, ou em verdadeiras vogais e falsas vogais. Não importa como ele chamou, mas quem eram as vogais, as verdadeiras vogais? Eu até brinco que essa matéria aqui é a matéria do micareteiro. Baiano e carioca adoram, porque é assim, ó. Vamos montar um quadro básico. Aê, e, o. Eu sei, eu forcei a barra, mas você não vai esquecer. E aqui ainda falta a terminação em. E, obviamente, os seus plurais. As, es, os, ens. Vou comentar algo aqui que eu acho pertinente. Muita gente aprende equivocadamente na escola que existe uma pronúncia correta sobre as vogais. Ah, não é I, não é O, é O. Mentira. Primeiro que isso daí é variação linguística. Em determinados estados as pessoas falam com a pronúncia aberta e em outros falam com a pronúncia fechada. E uma única vez
uma única vez um gramático chamado Domingos Pascoal Segala falou sobre isso. E detalhe, adivinha? Quando ele falou sobre isso na gramática dele, ele falou que a pronúncia correta é a aberta. A, E, I, O, U. E eu vejo aí direto algumas pessoas dizendo que a pronúncia correta é a fechada. Isso nunca foi dito por gramático. Nunca! Então não tem pronúncia correta. E se for para dizer que tem a pronúncia correta, é a aberta, tá? Mas na verdade isso é baboseira, porque tanto faz, a questão de variação linguística depende de onde você mora e não vai fazer a menor diferença você falar é ou e, tá? Agora aqui, ó, vamos ver como é que isso funciona na prática. Quando for uma oxítona terminada em a, e, o, em ou as, es, os, ens, simplesmente essa oxítona tem acento, simplesmente. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu coloco sofá, café, cipó, também, parabéns. Então veja aqui, ó. Sofá, oxítona terminada em A. Café, oxítona terminada em E. Cipó, oxítona terminada em O. Também, oxítona terminada em EN. Parabéns, oxítona terminada em ENS. E agora que vem o pulo do gato, porque as oxítonas, elas têm acento nestas terminações. Mas se for qualquer outro tipo de terminação, já não tem mais acento. Então, oxítona terminada em I não tem acento, oxítona terminada em U não tem acento, oxítona terminada em consoante não tem acento. Mas como eu sempre digo, o que derruba a gente na prova é o erro do cotidiano. E eu aposto que você já viu no mercadinho de bairro, no hortifruti de bairro, a palavra caju grafada com acento no U. O cara que faz isso, ele é burro? Claro que não. Ele fez isso por uma percepção natural da língua. Ele percebeu que a última sílaba, o ju, era a sílaba forte. Só que aí ele não conhece as regras gramaticais. Então ele pensa que quando uma sílaba é forte, tem que colocar o acento. E nem sempre é assim, porque a oxítona terminada em U não tem acento. Então a palavra caju aqui não tem acento. Aí você vai falar assim, mas eu vi num comercial que a cachaça pitu tem acento, Sidney. E aí, como é que fica? Tá errada? Tá errada. Na verdade, o cara do marketing que criou isso foi muito esperto. Ele com certeza sabia que era errado. E ele fez isso para o erro chamar atenção para a marca dele. Ele registrou como registraram Coca-Cola, como registraram Pepsi, e ele fez isso intencionalmente. Ele colocou errado porque ele quis colocar errado. Mas, em relação às regras gramaticais, pitu não deve ter acento, porque a oxítona terminada em U não tem acento. Aí agora a gente vai para a paroxítona. E aí lembra que eu disse que rola uma oposição? Então, oxítona e paroxítona são confluentes. O que isso significa? Que o que acontece em uma não acontece na outra e vice-versa. Então, vamos lá. Se a oxítona tem acento, a paroxítona simplesmente não tem acento. Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Vou colocar, ó. Janela, tapete, bolo, item e por aí vai. Então veja aqui, ó. Janela, paroxítona terminada em A. Tapete, paroxítona terminada em E. Bolo, paroxítona terminada em O. Item, paroxítona terminada em EN. Aí agora é que vem o grande pulo do gato. A paroxítona não tem acento nestas terminações, mas ela terá acento em qualquer outro tipo de terminação. Então, se eu colocar assim, ó, útil, a palavra útil é uma paroxítona terminada em L, por isso é acentuada. Táxi é uma paroxítona terminada em I. O I está dentro do quadrinho? Não, então por isso ela é acentuada. A palavra córtex é uma paroxítona terminada em X. O X está dentro do quadrinho? Não, por isso ela é acentuada. Agora, continuando. Opa, sumiu, mas você anotou aí, né?
Então, ó, volta aí porque sumiu aqui para mim, ó. Vamos continuar. A palavra órfão. Órfão. Ela é uma paroxítona terminada em ão. Aí, nesse momento, alguns confundem, porque pensam assim, ah, tio é acento. Não, tio não é acento gráfico. Quando a gente fala em acento gráfico, alguns autores falam só do acento circunflexo e do acento agudo. Acento agudo que marca a pronúncia aberta, acento circunflexo que marca a pronúncia fechada. Outros autores inserem aí o acento grave, indicativo do fenômeno da crase. É importante eu salientar isso para você, porque vai que um bendito de um avaliador coloca assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta erro de acentuação gráfica. Aí você olha, não enxerga nenhum erro de acentuação gráfica claro, e tem um erro de crase. Você, será que é uma pegadinha? Não, é aquilo dali mesmo. Porque nesse momento esse avaliador considerou o acento grave como um dos acentos gráficos. Então pode ser acento agudo, acento circunflexo e acento grave. Quando a gente pensa no tio, o tio ele pode ser chamado de acento, mas acento de nasalização ou marca de nasalização. Porque ele não é um acento gráfico. Até porque se aqui fosse um acento gráfico, eu não falaria órfão. Eu falaria orfão, e não é o caso. Então eu falo órfão. Então aqui, ó, eu tenho uma paroxítona terminada em ão. E nem o an, nem o ão estão dentro do quadrinho, tanto que eu coloco órfã e órfão com acento. Aí vem o camarada e coloca, por exemplo, relatório. E aí nesse momento alguns alunos pensam assim, ah, é paroxítona terminada em O, então não tem acento. Não, paroxítona terminada em O é bolo. Aqui o O não está sozinho. Aqui o O veio acompanhado do I. Quando eu formo uma sílaba, eu obrigatoriamente tenho que ter uma vogal, mas eu também só posso ter uma vogal. Se aparecerem duas possíveis vogais dentro da mesma sílaba, uma vai ser vogal e a outra vai ser semivogal. Então aqui, o I vai ser semivogal e o O vai ser vogal. Isso significa que nós temos uma paroxítona terminada em ditongo crescente, por isso é acentuada. E aí é o seguinte, toda paroxítona terminada em ditongo, ela é acentuada, toda. Mas quando a gente pensa na paroxítona terminada em ditongo crescente, entra uma nova regrinha que a gente tem que ter em mente, que é a tal da proparoxítona eventual, acidental ou aparente. Ih, Sidoca, que diabo é isso? Vamos lá, ó. Vem aqui comigo, ó. Eu vou apagar aqui e vou colocar relatório grandão, ó. Relatório. Ela pode ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente, mas pode ser também considerado uma proparoxítona acidental, eventual ou aparente. É a falsa proparoxítona, tá? E aí, como é que isso acontece? Quando eu digo que ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, é porque eu separo assim, ó, relatório. Quando eu digo que é uma proparoxítona, eu separo assim, ó, relatório. O que antes era um ditongo crescente, vira aqui um hiato. Ih, caramba, Sidney, como assim? Nós temos três encontros vocálicos, o ditongo, o tritongo e o hiato. O ditongo e o tritongo se dão dentro da mesma sílaba. Quando eu penso em ditongo, eu tenho o ditongo crescente e o decrescente. Crescente porque vai do mais fraco para o mais forte, que foi o que aconteceu aqui, da semivogal para a vogal. Decrescente é quando vai do mais forte para o mais fraco, papai, a vogal e semivogal, ditongo decrescente. No tritongo, eu tenho uma posição fixa, eu tenho a vogal no meio e as semivogais nas periferias. Paraguai, então temos semivogal, vogal e semivogal. Quando a gente pensa no hiato, o hiato é um encontro vocálico que se dá na palavra. Mas quando a gente separa silabicamente, essas vogais formam para sílabas distintas. Então o I agora, que antes funcionava como semivogal, vai funcionar como vogal. O I vai ser vogal, o O vai ser vogal, e isso é o que a gente chama
de hiato, essa separação das vogais. Vogal aqui, dentro da palavra. Elas estão juntas, quando a gente separa, vão para sílabas diferentes. Mas para entender isso bem, eu vou deixar para mostrar para vocês no próximo bloco, porque isso daqui pode sim te derrubar na prova, tá? Então, ó, beijão, até daqui a pouco.